Olá, meus queridos amigos, que a paz do ressuscitado esteja com vocês. Nós queremos continuar, a nossa reflexão sobre o Evangelho de Marcos. Eu disse para vocês na aula anterior que Marcos ele faz uma pergunta à sua comunidade. Quem é Jesus para vocês? E ao longo do Evangelho, Marcos procura responder essa pergunta. Por isso que nós vemos no Evangelho de Marcos algo que nós chamamos de segredo messiânico. O que é isso? Eu disse para vocês na aula anterior que Marcos ele apresenta à sua comunidade o Messias, mas não é o Messias que o povo esperava. Por isso, ao longo do Evangelho, Marcos tem a preocupação de dizer qual é o Messias que chegou, qual é o messianismo que Jesus traz com ele. Então essa é a preocupação do Evangelho. E aí nós temos o que chamamos de segredo messiânico. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, no versículo 41. Marcos capítulo 5, versículo 41. Aqui nós encontramos a cura da filha de Jairo. Na verdade não é a cura, é a ressurreição da filha de Jairo. E o que nos interessa neste momento é este versículo. Depois você pode ler o capítulo todo, mas esse versículo aqui nos interessa para compreendermos o que é o segredo messiânico. Pegou a menina pela mão e disse-lhe, Talita cum, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. E a menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Ora, existia uma multidão que estava na casa. Jairo era uma liderança da comunidade. Então a menina tinha morrido, as pessoas estavam pranteando já a menina, se lamentando pela morte dela. E simplesmente Jesus ele chega, ele entra no quarto onde está a menina, e ele ressuscita a menina. Veja que fato extraordinário, que ação poderosa que acontece nesse momento. Mas o que chama a atenção e é curioso, e chega a ser até engraçado, é Jesus dizer, não diga nada a ninguém, que ninguém saiba do que aconteceu aqui. Ora, depois que Jesus saiu, a menina também saiu do quarto e ela estava viva. Então isso rapidamente se espalhou pela cidade. Mas por que mesmo que Jesus não queria que ninguém soubesse? Quero que você vá comigo agora a um outro texto, tá? Vamos aqui ver uma outra leitura para nos ajudar a entender o que é esse segredo messiânico. Marcos capítulo 7, versículo 36. Marcos capítulo 7, versículo 36. Aqui, do mesmo jeito, acontece uma cura, acontece um fato prodigioso, uma ação poderosa. E aqui Jesus diz para o homem que foi curado, era um surdo, ele diz assim, recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheio de grande admiração, diziam, tudo ele tem feito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Veja, aqui, da mesma forma como na outra leitura que nós fizemos,
Jesus ele recomenda com insistência, né? Não conte o ocorrido para ninguém. Então Jesus ele tem uma preocupação aqui, né, de manter, né, esse segredo. Veja que isso é um recurso literário, né, do autor, um recurso literário, né, de Marcos. Veja que Marcos está falando com a sua comunidade. Ele traz os fatos para a sua comunidade, para que a comunidade ela possa redescobrir quem é o Messias. Então, como recurso, Marcos ele quer guardar esse segredo para que esse segredo seja revelado no momento oportuno, né? Para que esse segredo seja descoberto no momento oportuno. Mas as pessoas elas acabam espalhando, né? As pessoas acabam dizendo, né, o que viram e ouviram, elas acabam testemunhando o que viram e ouviram. Elas foram objeto da ação poderosa de Deus, né, através de Jesus Cristo, e elas, né, começam a falar disso. Então chega uma hora no Evangelho de Marcos que ele precisa revelar esse segredo, né? Ele precisa dizer à comunidade quem é o Messias, que messianismo Jesus ele traz com ele. E aí nós precisamos ir ao capítulo 8 do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Né? Aqui Marcos diz de uma vez por todas quem é o Messias e que messianismo é esse. E a partir desta leitura, o que Marcos vai fazer é apresentar à comunidade as características desse Messias. Isso porque a tradição judaica, né, ela, né, há muitos anos ensinava, né, que o Messias ia chegar. Existiam profecias que falavam da chegada desse Messias. Por exemplo, lá no profeta Isaías nós encontramos, na Isaías, falar muitas vezes desse tempo messiânico, e muitos outros profetas também anunciam esse tempo messiânico. Então existiam características dentro da tradição judaica desse Messias. E o que é que Marcos faz agora? Apresentar as características desse messianismo que Jesus traz com ele. Mas vamos ao capítulo 8, no versículo 27. Capítulo 8, versículo 27. Você que está acompanhando, né, deixe os seus comentários no vídeo, deixe as suas perguntas no vídeo, porque aí no vídeo seguinte, a nossa próxima aula, eu posso começar respondendo as perguntas, né, de vocês. Então faça isso, nos ajude a melhorar o nosso trabalho nessas aulas que nós estamos ministrando. Você pode também aí ajudar curtindo, se inscrevendo no canal da nossa paróquia. Você pode também compartilhar, né, com outros essa aula, para que as pessoas elas possam cada vez mais crescer no conhecimento bíblico. Aqui na leitura, o autor, que é São Marcos, diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Olha bem, quem dizem as pessoas que eu sou? Né? Lembra que eu falei para vocês, né, que Marcos ele trabalhava com essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para vocês? E essa pergunta tenta ser respondida ao longo do Evangelho. Nós vimos que nos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, o autor quer mostrar que Jesus é aquele que vem com um ensino novo, né? É um ensino com autoridade, né? E tanto que ele causa, né, espanto, admiração, né, àqueles que ouvem, né, os seus ensinamentos, como também testemunham as suas obras prodigiosas. Marcos também faz questão de dizer que Jesus é aquele que exerce poder,
né? Poder sobre os demônios, né? Poder também sobre a natureza. Então, Marcos ele apresenta algumas ações prodigiosas de Jesus que demonstram à comunidade esse poder, né, que Jesus ele exerce. Então, quem é Jesus? Depois de tudo aquilo que ele já fez e disse, né, o que é que as pessoas andam dizendo por aí? Veja, uns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Então, as pessoas estão falando de Jesus de acordo, né, com a tradição que elas haviam aprendido, de acordo com a tradição judaica, né? As pessoas estão associando Jesus a importantes figuras da tradição judaica, né, como também a figuras que se tornaram importantes naquele momento, como João Batista, que inclusive foi identificado como Messias, né? Então, o povo, né, criou em torno de Jesus a expectativa desse messianismo que vem para estabelecer as antigas glórias de Israel. Aí Jesus, sabendo o que é que o povo anda dizendo, né, ele se volta para a sua pequena comunidade, a comunidade, né, dos apóstolos, né, e ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Veja, isso para a comunidade é importante. Muita gente anda falando de Jesus, muita gente anda, né, conversando sobre Jesus, mas eu quero saber vocês, né? Vocês que estão comigo, né, para vocês, quem eu sou? E essa pergunta ressoa ainda hoje, né? Se você encontrar, se você olhar por aí, né, você vai encontrar, né, muita gente ainda hoje falando de Jesus. Mas para as comunidades de hoje, quem é Jesus? Para as comunidades, né, de hoje, né, qual, né, o messianismo de Jesus? É importante nós compreendermos isso. Por que é importante compreendermos isso? Porque a partir do momento que eu compreendo quem é Jesus, né, a partir do momento que eu sei quem é Jesus e que eu sei que messianismo é esse que ele veio nos trazer, eu comunico, né, eu comunico melhor, eu testemunho melhor, né, o Evangelho, a boa nova. E o que é importante, né, eu não vou ser enganado, iludido, porque o próprio Jesus diz em outras ocasiões que muitos vão se apresentar a nós como outro Cristo, como outro Messias, né, como profeta. Conhecendo quem é Jesus, nós não cairemos, né, por exemplo, na ilusão de seguir, né, aqueles que querem fazer as vezes de Jesus. Então é importante para as comunidades compreenderem quem é Jesus. E ele mesmo faz essa pergunta à comunidade: vocês, né, quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. Veja, tu és o Cristo, tu és o Messias. E agora é hora também de ensinar as características, né, do messianismo que ele vem trazer. Né? Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido. Né? Sou eu que veio para salvar. Né? Sou eu que veio para tirar vocês da escuridão, usando aí uma linguagem do profeta Isaías. Né? Sou eu que veio, né? Sou eu que cheguei. Né? Agora, eu quero ensinar para vocês quais são as características, né, do meu messianismo. Aí Marcos agora vai trabalhar com isso. E é tão curioso que logo na continuidade aqui, quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver que Pedro, né, ele afirma, olha, tu és o Cristo. Mas logo depois Pedro é repreendido duramente porque ele não compreendeu quais são as características desse messianismo, ele não entendeu ainda.
E aí Jesus começa a trabalhar com os discípulos, com a comunidade, essas características. Veja, e começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente, enquanto Pedro, chamando de lado, começou a censurá-lo. Veja, Pedro começou a censurar Jesus. Jesus, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus e sim as dos homens. Veja, que censura dura. Vai para trás, Satanás, porque tu não pensas como Deus, pensa como os homens. Ou seja, Pedro não entendeu qual o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus, ele acontece através deste sacrifício redentor, salvador. O messianismo de Jesus se concretiza através do perdão que nos é dado por meio do sacrifício da cruz. O messianismo de Jesus, ele se desenvolve dentro de uma perspectiva mais ligada ao servo sofredor, lá do profeta Isaías, do que, por exemplo, as ideias políticas que estavam associadas ao Messias naquela época. Aquele que é o servo sofredor, ele vem e ele carrega sobre si os pecados do povo. O servo sofredor é aquele que é identificado como uma ovelha muda que vai ao matadouro para ser abatido. A diferença é que este sacrifício de Jesus, que é realizado, é um sacrifício que devolve a nós a vida. Abre caminho para que os marginalizados, pobres e excluídos agora tenham vez e voz no reino. É um sacrifício que realiza a vitória sobre o último inimigo. O poder de Jesus vence o último inimigo, que é a morte. Por isso, que através dessa ação salvífica que se dá na paixão, morte e ressurreição de Jesus, se abre caminho para um novo tempo. É de fato um novo tempo messiânico, mas de um messianismo que nasce da cruz e do túmulo vazio. É o messianismo que vai nascer do testemunho dos apóstolos que conviveram com o Senhor e que agora atestam para as comunidades judaicas que ele está vivo. E ele está vivo como? Através das comunidades. Através daqueles que creem na sua presença no meio da comunidade. É o Senhor que anima a comunidade e faz com que elas dê esse testemunho. Então, Marcos quer fazer com que as comunidades compreendam isso. Compreendam esta nova perspectiva messiânica que o Senhor vem trazer. E aí, assim, continuando ainda no capítulo 8, a gente já vê que os apóstolos, eles mesmos não compreendiam o messianismo, então Jesus precisa catequizar. E quando nós estamos falando dos apóstolos, estamos falando da comunidade de Marcos. Eles não compreendem, não compreenderam qual o messianismo de Jesus. E aí Jesus vai ensiná-los. Ainda no capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O messianismo tem uma característica que passa pela cruz, tá? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho,
salvará. Então, o messianismo que Jesus anuncia ao povo passa, né, por essa compreensão do mistério da cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz que Jesus tomou, de onde nos vem a salvação, é, na verdade, a cruz que também nós passamos a carregar. A cruz que carregamos nada mais é do que, né, a própria experiência do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo, que nós carregamos e que nós temos dificuldades para carregar esse testemunho. A cruz, ela representa aí o sofrimento, as dificuldades. A cruz representa aí as muitas aflições, né? Angústias, preocupações, os enormes desafios que nós temos para manter vivo o testemunho do ressuscitado. Mas nós não podemos seguir Jesus sem carregar a cruz. Ou seja, sem levar conosco todos esses desafios que se impõem a nós por causa do seguimento de Jesus. Às vezes tem aqueles que querem abandonar a cruz, querem abandonar o seguimento, querem abandonar por causa das preocupações, por causa do perigo das riquezas, por causa das seduções, por causa das facilidades, enfim. A parábola do semeador, está lá no começo do Evangelho de Marcos, está na Evangelho de Mateus também. A parábola do semeador é muito ilustrativa nesse sentido. Existem alguns perigos que rondam o segmento de Jesus, as riquezas, o prazer, as seduções, as preocupações. Então, isso faz muitas vezes que as pessoas abandonem o segmento de Jesus. As pessoas muitas vezes são movidas por interesses próprios, muitas vezes as pessoas são movidas pela ganância, pela corrupção, pelo favorecimento, e acabam com isso muitas vezes prejudicando os mais pobres, submetendo os mais pobres a duras penas por causa dos seus interesses próprios. E Jesus exorta que quem quiser salvar a sua vida vai perder, ou seja, quem quiser caminhar por interesses próprios, pela ganância, pela corrupção, pelo desejo de enriquecimento, esses vão perder a própria vida. Para ganhar a vida, é preciso permanecer no segmento carregando a sua cruz. Então, essa é a condição. Veja, isso sem dúvida já causou na comunidade uma reflexão. E a comunidade de Marcos ela sofre por causa das perseguições, a comunidade de Marcos sofre por causa das traições. E Jesus diz à comunidade, através do evangelista Marcos, o que é que devemos fazer. E devemos continuar caminhando, mas não podemos abandonar a cruz. Não podemos abandonar a cruz. Ou seja, não podemos abandonar a Jesus, sua boa nova, seu evangelho, não podemos abandonar o seu testemunho que se dá através da sua paixão e morte. E com ele nós também morremos. Por isso que aqui o próprio Senhor diz que é preciso renunciar a si mesmo. E ele usa aqui uma figura de linguagem para dizer que quem quer ganhar a própria vida vai perder, agora quem perder vai ganhar. Então é importante compreender isso. E aí, como Jesus ele já cria nos apóstolos ali na comunidade, ele cria aí
uma tensão, um conflito, ele chama depois alguns dos seus discípulos e ele sobe a montanha, né? Ali na montanha ele se transfigura. A transfiguração aparece dentro desse contexto dos evangelhos sinóticos como uma antecipação daquilo que todos nós vamos viver. Jesus anuncia a cruz. E aí, antes de continuar a sua caminhada, ele se transfigura, ele mostra toda a sua glória. E ao mostrar toda, né, a sua glória, o Senhor está dizendo, olha, é isso que espera a todos nós. Um dia nós seremos transfigurados, né, por Deus. São Paulo, inclusive, fala disso na carta aos Coríntios, né, que um dia, né, nós estaremos assim com o Senhor, porque a luz da transfiguração é a mesma da ressurreição. Ele antecipadamente mostra para os seus discípulos, né, a luz da ressurreição, para dizer, olha, é isso que espera vocês. A cruz, quem carrega a cruz são aqueles que veem a glória, que experimentam da glória. Então é isso que a transfiguração mostra para nós. Então a transfiguração tem uma finalidade pedagógica, dentro do contexto dos evangelhos sinóticos. É uma cena, é uma experiência sobrenatural que acontece ali, que mostra aos discípulos que o que espera no final de tudo é a glória. Então a cruz, quem carrega a cruz, né, experimenta da glória. Então, nesse momento aqui, né, Jesus ele continua a sua caminhada, né, e aí ele vai continuar ensinando os seus discípulos, né, que Messias ele que características do messianismo e, portanto, que características da comunidade, né, ou das comunidades, né, devem estar presentes. Quais as características? Então aqui ele vai continuar conversando com os seus discípulos. Alguns acontecimentos vão servindo, né, de meios para a catequese, como, né, mais uma cura que acontece quando ele desce da montanha. Nesse momento ele aproveita para dizer o seguinte, lá no finalzinho do capítulo 9, versículo 28, ele diz assim: depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? É uma cena que depois vocês podem ler, que tem um menino que aparentemente sofre, né, por causa de um demônio. Na verdade ele está cometido de uma doença, né? E Jesus diz assim, essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Em outras traduções fala da oração e do jejum, né? Então aqui nós estamos tendo uma lição que é espiritual, né? A luta que nós estamos travando são lutas muitas vezes contra os demônios. E como é que nós vencemos a luta contra o demônio, né? As lutas contra o demônio nós vencemos através, né, da oração e do jejum, ou seja, não se luta contra os inimigos espirituais se não for usando também das armas espirituais. É importante nós estarmos atentos a isso, que dentro das nossas comunidades nós não podemos fechar os olhos para as realidades espirituais também que agem na comunidade, que estão na comunidade. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, né, Jesus ele diz que como é que pode Satanás expulsar Satanás? Uma casa dividida contra si mesma, ela vem à ruína. E ele fala isso porque as pessoas diziam que Jesus expulsava os demônios por causa do príncipe dos demônios. Como é que uma casa pode se dividir contra ela mesma? Uma das ações dos demônios, sem dúvida, é gerar divisão, é gerar partido, discórdia, é provocar e fazer com que uns se voltem contra os outros, é gerar confusão, é gerar desespero, medo. E aí nós devemos estar atentos a esses demônios e nós devemos agir contra esses demônios através da oração e do jejum. O jejum
é uma prática espiritual que é valorizada por todas as tradições religiosas, principalmente porque o jejum cria em nós um maior domínio sobre si mesmo. Então, a partir de Jesus está dizendo para nós, olha, diante dessas realidades demoníacas, nós precisamos agir, né, de uma forma diferente para restabelecer a paz nas famílias, nas comunidades, na sociedade. Vai ver que por isso muitas realidades hoje se tornam cada vez mais conflituosas, porque as pessoas elas esqueceram ou elas até mesmo minimizam, né, a força da oração no restabelecimento da paz e do bem-estar dentro das casas, das comunidades, dentro da sociedade. Nós ficamos por aqui. Próxima semana nós concluímos o Evangelho de Marcos, desejando desde já que você cresça cada vez mais no amor a Deus. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu irmão.